Olá a todos, que Deus abençoe e guarde. Estamos aí para mais um vídeo e que esse vídeo possa levar a tua presença, a presença de Deus. Por isso, antes de começar, eu peço para você curte, comente, compartilhe, até para que a graça que Deus atingiu o seu coração possa atingir o coração de outras pessoas. Para isso que seja a grande fundamentação da graça de Deus. E hoje temos catecismo. E o SIC, Catecismo da Igreja Católica, diz hoje no versículo, no parágrafo 1878, tá? Que é a pessoa e a sociedade. O caráter comunitário da vocação humana. Vamos ver o que o parágrafo quer dizer. Todos os homens são chamados ao mesmo fim, o próprio Deus. Existe certa semelhança entre a unidade das pessoas divinas e a fraternidade que os homens devem estabelecer entre si. Na, na verdade, no amor. O amor ao próximo é inseparável do amor de Deus. Irmãos, quando eu li essa passagem, né, do ser humano, né, da pessoa e da sociedade, que vinha a centralidade do homem, do ser humano, eu falei, pô, isso é teologia da libertação, mas depois, meditando com mais calma, com mais. é, eu começo a entender que a centralidade do homem está na centralidade do seu relacionamento com Deus. Porque o homem é o centro do amor de Deus. Deus o criou à sua imagem e semelhança. Essa é a grandeza daquilo que nós, como, como seres humanos, temos. Devemos sim honrar isso, essa grandeza, essa beleza que Deus nos faz de sermos criados à sua imagem e semelhança. Deus te ama. E aqui nós falamos aqui com relação ao amor ao próximo. E com esse amor ao próximo, com essa centralidade do amor de Deus para conosco, nós vemos o que nós não somos qualquer coisa. Deus nos chama, Deus tem um chamado para sermos co-autores da obra no reino, sendo evangelizadores. Deus te chama. Você tem um chamado, talvez você não tenha conhecido esse chamado ainda. Mas nós temos esse chamado de Deus. E aqui ele nos mostra o ser humano como sociedade. Tá? Do respeito mútuo entre as pessoas, não é? E que a gente possa cada vez mais, né, entender esse amor que Deus nos dá e nos dá gratuitamente. Tamanho. Se bem que o amor, em todas as situações, tem que ser gratuitamente. Quando as pessoas falam assim, entre aspas, esse amor é um amor incondicional. Como se fosse um grande amor. Mas o amor incondicional é o amor. Não existe grande, pequeno. Existe o amor. E o amor verdadeiro é porque às vezes as pessoas estão acostumadas a mendigar amor, a procurar amor, a implorar pelo amor. E Deus não é assim. O amor verdadeiro é o amor de Deus. Deus é amor, João fala lá em sua carta. Então, se Deus é amor, tudo que é amor vem da raiz que é Deus. Então, a partir desse momento que nós temos esta percepção de que Deus é amor, então nós precisamos entender que não existe amor incondicional, porque isso é pleonasmo, isso é redundância. Porque o amor em si, pela sua. Já vem intrínseco no amor a incondicionalidade. Não existe aquele amor assim, ó, eu te amo, mas se você fizer um favorzinho para mim, se você se deitar comigo, eu te amo se você pagar minhas contas. Isso não é amor. Isso é interesse. O amor verdadeiro, ele vem pela graça de Deus. Como João diz, Deus é amor. Então, quando a pessoa fala assim, amor incondicional, a pessoa fala, nossa, que amor gigante.
Não é o amor. O amor, por si, ele é incondicional, porque não existe amor condicional. Então, o amor, pela sua natureza, ele já é incondicional. Então, o amor, ele é pleno, não existe, não existe amar mais ou menos. Ou você ama, ou você não ama. Não existe, o amor é tal, o amor é tal. Tem o amor de mãe, o amor de filho, o amor de homem e mulher. Amor vem de Deus. Existem essas categorias, sim. Eu amo a minha filha, eu amo a minha mãe, porque Deus me colocou na condição de filho e na condição de pai. E isso me faz com que eu ame essas duas mulheres, a minha mãe e a minha filha. Mas o amor de Deus é igual para todos, não é? Meu amor com a minha filha, ele se dá também do convívio. Se dá até porque nós como pai vemos aquele ser crescer e nós somos responsáveis pelo caráter, pelo temperamento, por tudo aquilo que aquela pessoa é. Porque nós demos a formação inicial como pais. Então é lógico que tem um amor especial pela sua cria, certo? Agora, amor que Deus nos coloca é amemos uns aos outros. Amai os vossos inimigos. Amai os que vos odeiam. Abençoai os que vos odeiam. Irmãos, a graça do amor é a graça de nos entregarmos a Deus, ouvirmos, fazermos a sua vontade e amarmos sem esperar nada em troca. A centralidade da pessoa humana está que Deus nos ama. E ele fala fazer o mesmo, vocês, entre vós. O amor é a graça de Deus. Por isso que o inimigo de Deus ele quer destruir o amor. Por isso que ele inventa sexualidades erradas, inventa amores descartáveis, artificiais, falsos, porque ele quer deturpar aquilo que é o grande segredo de Deus na nossa vida, que é amar. É amar o jovem, é amar o velho, o idoso, é amar com todo o nosso coração o jovem. Que nós tenhamos dentro de nós, do nosso coração, que nós tenhamos em nossa vida o desejo de amar constante, porque essa é a vontade de Deus a nosso respeito. Que nós possamos, nessa centralidade que Deus tem, por isso que fala da centralidade da pessoa humana. Por que não? Porque lá na teologia da libertação, sim, há uma idolatria. O ser humano é o centro da natureza, é o centro do universo. E para nós cristãos, não. Para nós é Deus. Deus é o centro de todas as coisas. E o amor é a forma que Deus colocou no mundo para que nós possamos nos relacionar. Então, vivemos para Deus, com Deus, em todas as circunstâncias. Porque aqui nós falamos de viver como sociedade. Mas a sociedade, que aqui diz, que a igreja diz que o próprio Cristo sonha, é uma sociedade coesa no amor. Uma sociedade que faça a vontade de Deus, que esteja dentro daquele propósito que Deus espera de nós. Só que não funciona assim, porque o mundo não é de Deus, o mundo é do maligno. Por mais que nós que estamos na igreja buscamos a vida espiritual, porque nós sabemos que essa vida ela tem um fim e que nós queremos ir para a eternidade, para além dessa vida. Outras pessoas não. Outras pessoas, a mente delas, eu ouço muito isso, você deve me ouvir, a vida é curta, eu tenho que curti-la intensamente.
A vida não é curta. Ou seja, você tem razão, a vida é curta. Se para você a vida acaba com a morte, você está toda certo, a vida é curta. Mas se para aquele que busca a espiritualidade, aquele que busca verdadeiramente a grandeza do amor, ele não se ele não se deixa levar por essa situação, porque ele sabe que a vida é muito mais do que isso. A vida é muito mais do que viver até a morte. Aquele que vive espiritualmente sabe que a vida vai além, a vida vai para a eternidade. Então, o grande segredo de viver uma vida de amor, nessa centralidade de que Deus nos coloca como objeto do seu amor, isso nos faz grandes, mas ao mesmo tempo nós nos colocamos pequenos. Somos míseros, somos insignificantes, porque somos pecadores. E o pecado nos afasta de Deus. O que nos faz grande é a santidade. Mas nós, mesmo buscando santidade, somos pecadores. Só que Deus conhece o nosso coração, Deus sabe o esforço que nós fazemos para nos livrar do pecado, Deus sabe o esforço que nós fazemos para nos santificar cada vez mais. Então, esta grande realidade da nossa vida nos faz entender e nos faz querer sermos melhores, porque nós entendemos que viver do amor de Deus, viver para a eternidade espiritual, é abandonar o pecado. É fazer a vontade de Deus. Por mais difícil que possa parecer às vezes. Talvez para aquele que busque na caminhada, ela vai se tornando cada vez mais fácil. Mas continua tendo os desafios carnais e espirituais para o seu crescimento. Então, assim, esta grande realidade de buscar, e esse é o sonho de Deus, o que fala aqui nesse parágrafo, é ter uma sociedade humana voltada para Deus. Mas o mundo jaz no maligno. Quando o maligno pegou Jesus lá na tentação, levou para o monte mais alto e falou: tudo isso aqui é meu. E eu te dou se você prestar cultos para mim. Ou seja, Jesus não falou: não, isso aqui não é seu, não. Jesus não retrucou. Jesus sabe. Todos os reinos da terra pertencem ao inimigo. E ele estava disposto a doar tudo para Deus. Se bem que não sei se está disposto, porque o inimigo de Deus é mentiroso, né? Então, só que para Deus, para Jesus, isso não o seduziu. Porque ele sabia que Deus Pai tinha muito mais a lhe oferecer do que os reinos terrestres. Porque o coração do demônio é um coração carnal, mas o coração de Deus é um coração espiritual. O coração de Cristo naquele momento era um coração espiritual. Então ele não olhava: olha, você pode dominar o mundo, eu te dou. Mas só dele morrer na cruz, ele já teve a graça da imortalidade. O demônio tem a graça da imortalidade? Não. Porque embora ele já exista há milhões e milhões de anos, ele vai ter o fim dele. Isso a Bíblia diz. Que Cristo o destruirá com o sopro da sua boca. Então, a grande realidade de toda essa verdade que estamos falando, que estamos aqui meditando, quer mostrar para nós que nós devemos amar. Talvez você, meu irmão, e eu já tive isso também no passado, e foi muito difícil lidar com isso. Talvez você tenha alguém que você odeie. Talvez você odeie o Lula ou o Alexandre de Moraes. Aprenda a perdoá-lo. Não significa que você esteja de acordo com o que esteja acontecendo. Mas porque Deus quer que nós amemos uns aos outros. Que a partir do momento que eu começo a odiá-lo e achar que ele é digno de morte, eu estou me colocando acima dele. E para Deus somos todos iguais. Talvez você tenha uma pessoa na sua vida pessoal, na sua vida que você lida todos os dias, alguma pessoa que você não consegue tragar. Mas Jesus fala no Evangelho: amai os vossos inimigos, abençoai os que vos maldizem. Se você ama o teu amigo,
Todo mundo faz isso, isso é normal. Então você não tem um diferencial. Agora, se você quer o céu, você tem que ser diferente. Você tem que amar aquele que não te ama. Você tem que amar aquele que te prejudica. Aquele que te machuca. E é difícil, eu sei que é. Mas aí você não vai ter um sentimento pessoal. Porque quando aquela pessoa te prejudica, quando ela te machuca e você tem ódio dela, você vai para o pessoal. Agora, quando você vai para o espiritual, você olha e faz. Assim como Jesus na cruz, quando ele profere essas palavras: Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Esses homens estavam matando Jesus na cruz. E Jesus fala: Perdoa, Senhor. Pai, perdoa, porque eles não sabem. Eles não têm conhecimento, eles não têm ciência do que eles estão fazendo. Assim é a nossa vida. Nós que somos espirituais buscamos o reino de Deus. Como Jesus fala: Buscai o reino de Deus. E o resto vos será dado por acréscimo. Ou seja, priorize Deus na frente. Coloca Deus, como nós falamos, amar a Deus sobre todas as coisas. Significa, Deus é o primeiro. E nenhum de nós fazemos isso. Sempre nós colocamos alguma coisa na frente de Deus. Ah, mas Deus é o mais importante na minha vida. Eu acredito. Mas às vezes a gente erra. Quando a gente deixa de ir numa missa, quando a gente deixa de ir num culto, quando a gente deixa de ir num grupo de oração, para ir jogar bola, para ir tomar uma cerveja. Deus não está sendo o primeiro. Você cancelou um compromisso que você tinha para fazer a obra de Deus. Para você se divertir. Não, é proibido se divertir? Não, é lícito se divertir. Deus quer que nós nos divertamos. Mas é de extrema importância que nós entendamos que Deus tem que ser o primeiro. Deus tem que ser o centro. Porque Ele nos faz o centro. Porque Ele foi capaz de morrer por nós, de dar a própria vida por nós. E o que nós estamos fazendo por Ele? O que nós estamos dando para Deus? Deus deu a sua essência, que foi o seu Filho. E o que nós estamos dando para Deus? Nem o seu tempo você consegue dar a Deus. Irmãos, eu não estou fazendo isso de forma de crítica, eu estou falando no amor. Nem o nosso tempo, porque eu falo isso, quando eu falo essas críticas, eu sou o primeiro a recebê-las. Porque o ouvido mais perto da minha boca são os meus. Então Deus fala primeiro comigo. Então é de extrema importância que nós entendamos, que nós compreendamos e que nós. É fácil? Não é. Vamos cair? Vamos, mas levanta. Continua a caminhada. Não desista da graça de Deus. Porque Deus tem o melhor. Porque Deus nos dá a vida eterna. Nós possamos hoje gozar e ostentar de todas as riquezas que o mundo dá. E Jesus fala de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e vir a perder a vida eterna. Se a vida humana é tão curta, como alguns dizem, então devemos nos concentrar para a vida que vem depois dessa. Onde Jesus fala, não haverá choro, não haverá. Lá em Apocalipse também João fala, não haverá dor, não haverá choro. É só alegria. Esse é o reino que nós devemos buscar. Irmãos, é isso que eu tenho a dizer sobre essa passagem. Teria muito, eu poderia ficar 1 hora falando. Mas que Deus nos abençoe, que Deus nos dê entendimento, sabedoria, para seguir lutando conforme aquilo que Deus quer que a gente faça. Que Deus te abençoe, tenha um bom dia, um bom final de semana. E nos falamos aí no próximo vídeo. Então curta, comenta, compartilha e eu aguardo. Até o próximo. Fica com Deus.